bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Você ouvirá agora uma mensagem do nosso pastor Daniel Ventura. Deus o abençoe e fale ao seu coração. Refletiremos sobre algo muito especial que tem a ver com você e tem a ver comigo. Mas antes de falar sobre a nossa reflexão em si, eu queria provocar o seu coração e provocar a sua mente a partir de uma percepção pessoal. Porque parece-me que vivemos um período de profunda desconfiança. Parece que a gente já sai de casa desconfiado. A gente dirige desconfiado. A gente estabelece relacionamentos já, como diz o nosso dito popular, com o pé atrás. Fazemos negócios lendo, relendo, e ainda assim, depois que a gente assina, fica ainda com aquela desconfiança. Será que esse negócio vai dar certo mesmo? Será que existe algo oculto que eu não percebi? E sabe qual é a razão dessa desconfiança cada vez mais latente entre nós? Eu acredito que sejam as experiências dolorosas que carregamos na nossa vida e na nossa história. Muitas dessas marcas no corpo, outras na alma. Por conta exatamente de termos sido alvo de engano, da trapaça, daquela postura que de alguma forma gerou uma fraude, uma traição ao nosso coração. E o mais preocupante é que essa desconfiança que deveria ficar restrita às frágeis relações humanas tem sido, de algum modo, projetada para a nossa relação com Deus. Perceba, a desconfiança que deveria, na verdade nem deveria, mas que, mesmo sem controlarmos isso, marca a nossa relação humana, já transcendeu e alcançou a nossa relação com Deus. Eu já disse para vocês, eu sou cristão, evangélico, batista do Papo Amarelo. Eu tenho um pedigree batista. E eu, desde que me entendo por gente, eu estou dentro da igreja. Fui para o seminário com 21 anos de idade. Já estou há, pelo menos, caminhando, para quase 3 décadas de ministério pastoral. E percebo que existe hoje, especialmente no cenário cristão evangélico brasileiro, uma crise de desconfiança nas promessas de Jesus Cristo. Naquilo que Jesus deixou para a gente. E existem evidências disso, porque não é algo apenas da minha percepção, da minha leitura, porque quando alguém precisa pegar um copo com água para colocar num determinado lugar, para que alguém em outro lugar faça uma oração para transformar essa água, para que então, após ser ingerida, me abençoe. Eu estou declarando um tremendo rasgo de desconfiança que carrego na minha alma a respeito da graça de Deus. Quando, por exemplo, eu preciso me dirigir ao altar do Senhor e depositar a minha oferta, o meu dízimo, ali, com a intenção de comprar favores de Deus, eu estou naquele exato momento demonstrando uma incredulidade com relação ao cuidado de Deus, à provisão de Deus. Ele que na pessoa de Jesus, o seu Filho, nos capítulos 6
5, 6 e 7, mais precisamente o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, disse: olha, se eu cuido dos pássaros, e se eu cuido das flores, dos pássaros que não trabalham, e das flores que não fiam, você acha de verdade que eu não vou cuidar de você? Obra-prima da minha criação. Então, quando nós entramos nessa engrenagem de posturas e condutas com a proposta oculta, por vezes até revelada, de manipulação dos céus em nosso favor, nós estamos revelando uma descrença na promessa de cuidado de Deus conosco. De igual modo, aqueles que deixam suas Bíblias abertas na entrada da sua casa, como um amuleto da sorte, que vai gerar uma proteção do nosso lar, espantar diante de nós, ou para bem distante de nós, o mau olhar, o agouro. A gente está indo por um caminho avesso ao caminho de confiança, de entendimento, a partir da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, de que nós servimos um Deus Pai amoroso, cuidadoso, que vela por nós e que prometeu que estaria conosco todos os dias. Isso está na Bíblia. Perceba, portanto, que talvez não seja uma percepção equivocada da minha parte, mas estamos vivendo uma grande crise de confiança em Deus. No cuidado de Deus, no amor de Deus, na presença majestosa de Deus, que, como bem ilustrado por Davi no Salmo 23, que você conhece de cor, se materializa por meio da sua bondade e da sua misericórdia, que nos persegue todo dia. Você e eu somos marcados pelo cuidado de Deus, só chegamos até aqui porque Deus tem cuidado da gente. Mas essa crise de desconfiança não é um privilégio nosso. Nós não vamos carregar isso como se fosse uma marca exclusiva da nossa geração. Não. A primeira atitude que nós temos da humanidade criada é marcada pela desconfiança. A narrativa de Gênesis nos conta que Deus se dirige ao casal e profere ao coração desse casal uma palavra. Vocês podem comer de tudo, vocês podem tocar em tudo, vocês têm a liberdade de viver a vida plena que eu preparei para vocês, mas façam uma coisa, não toca nessa árvore aqui. Porque se você tocar nessa árvore, você fará uso da sua liberdade, mas com um resultado danoso para a sua vida, para o seu futuro. E o que aquele casal faz é desconfiar da palavra de Deus. Eles não confiaram naquilo que Deus havia proferido aos seus corações. E aí, porque duvidaram, foram lá e tocaram, e porque tocaram, pecaram, desobedeceram, e por consequência dessa desobediência, se afastaram de Deus. Por isso é que a própria palavra de Deus vai nos dizer que a salvação, ela é pela fé. Porque assim como nós nos afastamos de Deus por conta da desconfiança, nós só nos aproximamos e nos relacionamos com Deus a partir da nossa confiança. Da nossa confiança. Por isso o desafio, Jane, quando a gente louva e adora ao Senhor, é não correr o risco de tornar aquilo que a gente canta apenas palavras soltas ao vento. São verdades, são promessas, são princípios, são valores, oriundos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras para os nossos corações. Por isso eu queria, com esse pano de fundo, falar nas próximas semanas com você sobre as promessas
de Jesus. E não apenas apresentar as promessas de Jesus, mas desafiar você, assim como eu quero me desafiar a confiar e a viver baseado nessas promessas. E por isso, de forma um pouco fora do padrão, eu vou começar de trás para frente. Essa seria a última na tradição mensagem, mas eu vou colocar em primeiro lugar. Porque eu não vou apresentar as promessas e encerrar dizendo para você, olha, confie e vive essas promessas. Eu vou desafiar você a confiar nas promessas antes de apresentar as promessas. E por que eu vou fazer isso? Porque não adianta nada você conhecer as promessas se não há no seu coração a disposição de confiar nessas promessas. Se não há em você a postura de rendição a ponto de mudar algumas posturas e condutas da sua vida com o propósito de se entregar. Sabe aquela criança pequena cujo pai diz, pula que papai vai te pegar? E ela pula, porque ela confia. Nós precisamos de igual modo aprender a pular no colo de Deus, a soltar, a desapegar, para vivermos o extraordinário que Deus tem para nós. Deus tem algo espetacular para você. Nós não controlamos a nossa vida, definitivamente, e essa geração, a geração pandêmica, nós já deveríamos ter aprendido isso. Nós não controlamos, e porque não controlamos, precisamos nos entregar àquele que tem domínio sobre tudo e todos, cuja soberania nada passa desapercebido pelo seu olhar. Nos entregarmos no colo daquele que prometeu que estaria conosco, que seria o nosso socorro bem presente no tempo da angústia, que traria conforto e consolo ao nosso coração quando passássemos por vales de sombra, marcados pelos sinais da morte. Então eu quero hoje listar alguns textos bíblicos, e se você tiver condições, mesmo no seu dispositivo móvel, seja aí no seu caderno de anotação, porque alguns têm ainda essa preciosa prática, que você anotasse, que você marcasse, que você lesse, que você relesse, que você pedisse a Deus, Deus, que o Teu Espírito Santo finque isso no meu coração e faça enraizar no profundo da minha alma, a ponto disso se frutificar, para mudar minha mente, para que eu viva o extraordinário do Senhor. Porque o meu desejo é que cada vez que você for tentado a duvidar da promessa de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da provisão de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, você possa se lembrar desse texto, porque guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti, para não me afastar de Ti. Essa é a proposta. E o primeiro texto é de Josué, capítulo 23, verso 14. Você conhece o contexto. O povo está literalmente diante da terra prometida, e Josué se dirige ao povo e diz no capítulo 23, verso 14: vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de se cumprir. Todas se cumpriram. Nenhuma delas falhou. Em outras palavras, Josué está se dirigindo para o povo e está dizendo o seguinte: olha, vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui, vamos olhar para o retrovisor da nossa história e vamos perceber como Deus foi bom conosco. Tudo que Deus prometeu que faria, Ele fez. Ele prometeu que tiraria vocês do Egito. Olha onde nós estamos diante da terra prometida. Ele prometeu tirar e tirou. E Ele prometeu que nos sustentaria no deserto. E como foi espetacular essa experiência. Uma nuvem protegendo contra o raio do sol nas manhãs. Outra nuvem de luz e de fogo à noite iluminando o nosso caminho.
Nós que saímos com uma sandália e atravessamos esse deserto por 40 anos com a mesma sandália, ela intacta, as nossas roupas intactas, o pão caindo todo dia sobre a nossa mesa, as marcas do cuidado de Deus sobre nós, no cotidiano, nas nossas idas e vindas. Deus nos protegeu, Deus nos guardou, Deus não permitiu que nada, absolutamente nada, nos impedisse de alcançar aquilo que Ele prometera a nós. Todas as promessas que Ele fez se cumpriram, nenhuma delas falhou. Essa é a primeira palavra que eu quero que você coloque no seu coração. As promessas que Deus tem para você vão se cumprir em nome de Jesus. O segundo texto é de Números 23, 19. E esse texto é intrigante. Intrigante porque ele é proferido por um falso profeta. Um falso profeta. Balaão. Durante anos, Balaão enganou os homens de Deus em nome de Deus. Durante anos, Balaão usou o nome de Deus para enganar o povo de Deus. Até que então, humilhado, ele precisa reconhecer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Todas as vezes que o inimigo conduzir a sua mente a duvidar das promessas de Deus para você, lembre-se, Deus não é homem para que minta. O texto seguinte está no Salmo 145, verso 13. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. As promessas de Deus estão ligadas à bondade de Deus. Ele promete e cumpre o que promete, sabe por quê? Porque Deus é bom. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O Deus que você serve é bom. E a bondade dele é marca do cuidado dele sobre a sua vida. O quarto texto está em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 19 e 20. Quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Você sabe que nós temos a prática de finalizarmos as nossas orações, as nossas preces com amém. E o que antecede o nosso amém é em nome de Jesus. Não é em nosso nome, não é por mérito nosso, é por conta da graça de Deus e, sobretudo, pela instrumentalidade graciosa de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. E quando nós declaramos amém, em outras palavras, nós estamos fechando todo aquele ciclo de oração com a seguinte declaração: assim seja. Assim seja. Por isso, vem de forma muito especial posto aqui pelo apóstolo Paulo, de que só pode dizer assim seja quem crê, quem confia que Cristo é o nosso amém, que Ele é quem sela de verdade os propósitos de Deus para a nossa vida. Não é mérito, é graça, é favor imerecido.
Jesus é a nossa garantia, Jesus é a nossa certeza. É por Ele, é graças a Ele. O próximo texto está lá em Hebreus capítulo 10, verso 23. Mantenhamos firme a esperança que professamos. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Em outras traduções é apeguemo-nos firme. A expressão lá no original dá o sentido aqui do apegar-se, como aquela pessoa que está afogando, e aí você lança uma corda, e essa pessoa vai agarrar, vai se apegar a essa corda, como se ela dependesse totalmente daquela corda para viver e para sobreviver. É isso que Paulo está dizendo aqui. Se apegue às promessas de Deus, confiando nas promessas de Deus, como se você dependesse delas para viver, porque são graças a elas, é graças a Deus, ao cuidado de Deus, ao amor de Deus, à bondade de Deus, às misericórdias de Deus. Então, quando você estiver vivendo aquele momento de quase afundamento no mar da vida, pare um pouco, sossega o seu coração, pare de ficar dando braçadas, pernadas, respira fundo e olhe para próximo, ao redor, porque você verá a mão de Deus estendida para você. E agarre a mão de Deus, segura na mão de Deus, porque Ele vai te reerguer. Lembra com Pedro? Está lá, afundando. E o texto diz de forma muito clara que o Senhor estendeu a sua mão a Pedro, e Pedro agarrou, se apegou, porque ele sabia que naquele momento era só o Senhor Jesus. E há situações e circunstâncias nas nossas vidas, e pode ser que você esteja vivendo agora um momento de afundamento na sua vida, é só Jesus. Só Jesus. Então se apegue, agarra. Porque Ele é o nosso socorro bem presente nos momentos de afundamento, nos momentos de angústia. Salmo 46, 1. E o último texto está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Aqueles que não confiam nas promessas de Deus são pessoas marcadas pelo medo. Quem não confia em Deus tem medo de tudo. Tem medo de passar fome, tem medo do desemprego, tem medo do assalto, tem medo de sair na rua, tem medo do futuro, tem medo da morte. São as pessoas que não possuem os seus corações fincados na pessoa de Cristo Jesus, não tem Jesus como o autor e consumador da sua fé, e quando perdem aquilo que é visível, material, que podem tocar, segurar e nutrir uma falsa segurança, quando perdem isso, se desesperam. Nós não. Nós não. Nós não precisamos do material. Porque quem nos sustenta não é a empresa, não é o salário, não é o patrão, não é o governo, não. Quem nos sustenta é Deus, o autor, sustentador de tudo e de todos. É Ele, por Ele, nele existimos, nele vivemos, nele nós nos movemos. E o que Pedro está fazendo aqui é um caminho inverso daqueles que com insegurança acabam se apegando a qualquer coisa. A qualquer coisa. Ele diz assim: quem confia em Cristo já encontrou a sua segurança.
E por que já encontrou sua segurança? Porque entendeu que já tem um principal. Eu já tenho Cristo. Ponto final. Então, com esses textos em mente, eu queria propor de forma breve uma jornada de 4 etapas para que você e eu sejamos capacitados a viver plenamente as promessas que Deus tem preparado para nós. E a partir da semana que vem nós vamos destacar algumas dessas promessas e aplicá-las à nossa vida. Mas antes, eu queria te convidar a passar por essas 4 etapas. E quais são? Primeira, ter uma experiência real com Jesus. Ter uma experiência real com Jesus. Sem essa experiência, nenhuma confiança será verdadeira. Porque se é nele, tem que ser com ele. A nossa primeira relação não é com as promessas de Jesus. A nossa primeira relação é com Jesus. Sabe as pessoas que vão atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode fazer? Nós vamos a Jesus por aquilo que Jesus é. A nossa primeira relação não é com a palavra de Deus, é com Deus. Porque se não for primeiro com Deus, a leitura será como a leitura de qualquer livro, porque o que nós estaremos lendo é o que está por detrás da letra, é a palavra de Deus, que só pode ser percebida, enxergada, capturada, introjetada com Deus. A nossa primeira relação não é com o corpo de Cristo, é com Cristo. Porque só vai fazer sentido aquilo que a gente vive aqui se Cristo está conosco. Porque é Cristo em nós que nos transforma em irmãos. É Cristo em nós que nos transforma em corpo. Então, antes do corpo, o cabeça, Cristo. A nossa primeira relação não é com o salmo do bom pastor. A nossa primeira relação é com o bom pastor do salmo. Sabendo que Ele é quem nos guia por pastos verdejantes, nos leva à água tranquila, refrigera a nossa alma, guia-nos pela vereda da justiça. É Ele. Porque tudo isso só acontece como decorrência da nossa caminhada com Ele. Com Ele, porque é Ele quem faz. Então, quando essa experiência real com Jesus acontece, algo extraordinário se estabelece. A gente aprende a confiar no caráter de Deus. A gente aprende a confiar no caráter de Deus. Porque a gente olha para trás e aí a gente lembra daquilo que Deus já fez no passado conosco. Vocês são testemunhas na sua história do Deus que cuida, do Deus Jeová Jirê que provê, do Deus dos milagres, do Deus do extraordinário, do Deus do inusitado, do Deus do surpreendente. Então, quando você se encontrar diante de um obstáculo em que a vida começa a dar suas caras de forma agigantada, tentando nos amedrontar, nós vamos olhar para o retrovisor e vamos olhar e relembrar os marcos espirituais da presença, do poder, do cuidado, do amor e da bondade de Deus conosco. Porque aquele que fez, fará. A segunda etapa, essa é desafiadora. É saber esperar. Saber esperar. O que a internet está fazendo com a gente
Nós já nos tornamos impacientes com os 30 segundos do micro-ondas, lembra? 1 minuto de micro-ondas já era um negócio revolucionário. A gente não consegue mais ler 6 linhas de WhatsApp. A Meta foi lá e colocou 2x, a gente não está aguentando, parece que está devagar, tem 4x aí não? E a gente quer tudo para anteontem. E a gente precisa tomar cuidado porque a gente precisa diferenciar o nosso tempo do tempo de Deus. Porque o nosso tempo, apesar de acelerado, ele é marcado por algo quantitativo, que são os segundos, os minutos, as horas, os dias, os meses, os anos, o ontem, o hoje, o amanhã. A língua grega chama isso de cronos. Você e eu somos marcados pelo cronos, pelo cronômetro. A gente precisa esperar. Agora, Deus não vive no cronos. Deus vive no kairos. O kairos é um tempo que é. O kairos não é quantitativo, o kairos é qualitativo. É o tempo da vontade, é o tempo oportuno. E quando nós, tentados, passamos a medir a fidelidade de Deus com base no cronômetro, com base no cronos, a gente deixa de confiar em Deus. A gente fica desconfiado de Deus. Porque Deus está demorando. Porque Deus, eu fiz a oração hoje de manhã, até agora você não respondeu? Porque tem aquela turma que quer inclusive a resposta antes de dizer Jesus amém. E aí fica desconfiado, e aí começa a murmurar, aí começa a reclamar, aí começa a bravejar, daqui a pouco começa a praguejar. Por quê? Porque quer que Deus haja conforme o seu tempo. É preciso aprender a esperar o tempo de Deus, com a certeza de que Deus nunca se atrasa. Talvez por isso Jesus, de forma muito contundente, tenha dito, lá no seu Sermão do Monte, palavras fortes contra a ansiedade. Chega, para, não sejam ansiosos. Que coração acelerado é esse? Porque o que é a ansiedade se não a desconfiança do tempo de Deus? Sossega o coração. Quando nós nos tornamos ansiosos, é como se nós estivéssemos dizendo para Deus assim: o Senhor perdeu o controle, o Senhor é fraco, o Senhor não sabe de nada. Mas quem conhece o caráter de Cristo, aprende a descansar, mesmo sem entender e sem enxergar os ritmos e as formas que Deus age. Aí entra a fé. Ou a gente aprende a confiar, crendo que Deus sabe o que é bom para nós, ou nós vamos viver do jeito que muitas vezes vivemos. Eu ensino para o meu filho, desde que ele se entende por gente: Gustavo, você obedece, não é porque você concorda. Você obedece porque você confia. A obediência, a entrega, tem a ver com confiança, não necessariamente com concordância. De igual modo, é na nossa relação com Deus. Nós precisamos confiar de que Deus sabe o que faz. E os planos de Deus, conforme Jeremias 29:11, são sempre bons. Bons.
Porque o propósito de Deus é trazer vida, paz, prosperidade, alegria aos nossos corações. Terceira etapa é reconhecer que não há promessas desvinculadas da santidade de Deus. Grava isso. E aqui, como diz na minha terra, é onde a porca torce o rabo. Por quê? Porque nenhuma promessa de Deus ela é incondicional. Todas as promessas, elas estão conectadas ao caráter santo de Deus. Mas ao mesmo tempo, todas as promessas estão condicionadas a uma postura de confiança e obediência nossa. Deus não vai, em nenhum momento na Bíblia, dizer o seguinte: aqui, confia em mim, mas viva do jeito que você quiser. Não. A palavra é clara. Se queremos experimentar das promessas de Deus, nós precisamos aprender a andar nos caminhos de Deus. Com Deus. Confiados em Deus. Diferente do que essa magia gospel vendida por aí, a bênção de Deus não é magia, não é mágica. A bênção de Deus é obediência, é fé, é confiança, é entrega, é rendição. É o coração contrito que crê que o nosso Abba Pai sabe bem o que é bom para nós. Quarta e última etapa. Parece óbvio. Confiar. É preciso confiar. Aqui a gente chega no cume da jornada. Porque essa confiança não é cega. Essa confiança aqui não é ingênua. Essa confiança é fruto de uma fé consciente. Absolutamente consciente. Lembra do que está escrito lá no livro dos Hebreus, no capítulo 11, verso 1? Essa fé consciente é a certeza daquilo que a gente espera. E ao mesmo tempo a prova daquilo que a gente não vê. Sabe por que Deus nos chama a crer? É justamente porque a gente não pode ver. A gente é desafiado a crer exatamente porque a gente não pode tocar. Porque se a gente pudesse ver, se a gente pudesse tocar, não precisava crer. Não precisava de fé. Então a fé, ela é manifesta nessa confiança de que mesmo que eu não veja, mesmo que eu não toque, está na mão de Deus. E Deus sabe o que é bom. E isso se manifesta no cotidiano. Naqueles momentos em que a gente passa por uma dificuldade financeira, porque estamos passando por uma crise política e econômica, com um horizonte que sequer dá para prever o que há de acontecer. E mesmo em meio a tudo isso, confiados no cuidado de Deus. E mantendo os nossos corações generosos. Por que generosos? Porque o que nos provê sobre a mesa não é fruto da nossa mão, da nossa competência, é fruto da graça de Deus, da provisão de Deus. É nesses momentos do dia a dia que vamos revelar, provar e testificar que nós cremos nas promessas de Deus. Essa fé aparece quando, diante de relacionamentos difíceis, seja no ambiente de trabalho, seja no seio da família, nós tomamos a decisão de perdoar, não por nós mesmos, mas por conta da presença do Espírito Santo de Deus, porque nós confiamos na justiça de Deus. Nós aprendemos a pegar as nossas batalhas e colocar essas batalhas nas mãos de Deus e dizer: Deus, é do Senhor, o Senhor batalha por mim, o Senhor é o nosso general, o nosso comandante, a nossa torre forte, o Senhor é o nosso juiz. Num determinado momento da minha vida, já casado com a Natália,
Um mentor, diante de uma situação, me deu essa lição que mudou a minha vida. Pega isso, coloca na mão de Deus e deixa Deus cuidar. Creia no juízo de Deus, creia na justiça de Deus, creia no olho de Deus que tudo vê. Sabe qual foi o resultado? Paz, alegria. E Deus já nos deu, há muito tempo, a oportunidade de ver a justiça dele manifesta. Por quê? Porque decidimos crer. Decidimos confiar na promessa de Deus, de que é Ele quem guerreia por nós. Nós não estamos soltos no cosmos. Não. Nós não estamos sós. Não. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. E com Ele você é mais do que vencedor. Nós não temos a competência de aplicar de forma bem medida os parâmetros da justiça. Nós não. Nós já não somos regidos pela lex talionis, pelo olho por olho, dente por dente. Nós não. Nós confiamos em Deus. Jesus é o nosso advogado. Ele intercede por nós. O Espírito nos fortalece. Deus há de julgar a maldade, a crueldade, a desigualdade, a injustiça, tudo isso. Isso não vai passar de largo pelos olhos de Deus, jamais. Lembra de Asaf no Salmo 73, com seu coração angustiado? De que valeu a pena manter o coração puro, reto e íntegro? E eu estou aqui agora vendo o ímpio prosperar, vendo o camarada mal se dar bem, e eu estou aqui tentando ser uma pessoa boa, e parece que o mal vem contra mim. Aí ele vai para o templo, aí ele vai para a presença de Deus, aí ele aprende a confiar em Deus e sai de lá entendendo o seguinte: eu não controlo nada, eu não sei de nada, o Senhor é comigo, e ponto final. O Senhor é contigo. Isso aí que você está lutando, Deus sabe. Ele sabe. E Ele sabe não é por uma questão de onisciência, não. Ele sabe por experiência, porque Ele esteve aqui. Ele esteve aqui. Ele sabe o que é ser injustiçado, blasfemado. Ele sabe o que é ser perseguido. Ele sabe. Por isso, hoje é o seu dia. O dia de tomar uma decisão. De que mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias, eu quero te desafiar a confiar. Confiar. E eu queria orar com você. Eu queria orar por você. Mas eu queria dar a você a oportunidade de conversar com Deus agora. Então aí onde você se encontra, eu quero pedir por bondade que você feche os seus olhos apenas para que você se concentre em Deus. E tenha a oportunidade de responder a Deus aquilo que Deus disse para você. Porque eu tenho convicção plena de que Deus falou alguma coisa ao seu coração nessa manhã. Então, aí, com seu coração conectado ao coração de Deus, diga o que você precisa dizer para Deus. Diante das suas lutas, diante das suas batalhas, diante dos obstáculos, diante da injustiça, da dor, da mágoa, do desespero, do medo. Deus tem o poder de ir lá no mais profundo da sua alma agora e operar dentro de você um maior milagre, que é de transformar o seu coração, de derramar em você a paz que excede o entendimento. Mas para que isso aconteça,
a única atitude que você precisa ter aí agora, em seu momento de oração, é de se entregar. Confiante, saltar no colo do Papai do Céu. Deus, que o Teu Espírito Santo, presença do Senhor em nós e entre nós, sonde os nossos corações. Orações são feitas, confissões são realizadas, momento de entrega, de arrependimento, de clamor. Que a Tua bondade seja manifestada sobre todos. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, venha como um presente dos céus aos nossos corações. E que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver não apenas o conhecimento das Suas promessas, mas nos fortaleça, nos tome pelas mãos, nos guie pelas veredas da justiça, por amor ao Senhor. E na prática da confiança, nos ajude a entregar. Então acolha, Deus, nesse momento, as entregas feitas. E prepare os nossos corações para vivermos as promessas que o Senhor tem para nós. Porque o que o Senhor deseja para cada um de nós, sequer a nossa mente e o nosso coração consegue imaginar e alcançar. Por isso nos rendemos, confiantes na Tua bondade, no Teu amor, na Tua fidelidade, na Tua provisão, no Teu cuidado, na Tua cura, na Tua libertação, na Tua restauração, transformação. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do impossível. E que ao fim de tudo, nós possamos apontar para o Senhor e dizer: é por Ele, é graças a Ele. E toda a glória seja dada ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.